Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Sou a professora Alexia e estou com você trabalhando sobre o Código de Processo Civil, o novo CPC, o CPC de 2015, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de processo civil. Estamos falando da parte especial do Código de Processo Civil, do livro 1, que fala do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Então nós já vimos no livro 1, desde a petição inicial, a fase de conhecimento, chegando na sentença, passamos à fase executiva, que é o cumprimento de sentença, e hoje nós vamos falar do título 3 do livro 1 do Código de Processo Civil, que são os procedimentos especiais. Nós já vimos então o procedimento comum, que é aquele procedimento padrão, aplicado a quase todos os casos, a quase todas as demandas de processo, e vamos ver a partir da aula de hoje os procedimentos especiais. Então, primeiramente, gente, o que são esses procedimentos especiais? Bom, os procedimentos especiais é um grupo de procedimento que o legislador escolheu para ser assim denominado. Por que são especiais? São especiais por conta do direito material que tutela essas demandas. Então, lá nos procedimentos especiais, nós podemos perceber que o direito material exige um caminho diferente. Querem ver algum exemplo? Quando a gente fala de uma ação de inventário, o inventário, ele quebra um pouco aquele paradigma que nós temos de ação, de processo, com o autor, o réu e o juiz tutelando, balizando aquela relação. Por quê? Porque uma ação de inventário é proposta em face de uma pessoa falecida. Então, quem representa essa pessoa é o seu espólio, os seus herdeiros. Então, quebra um pouquinho esse paradigma de partes, de capacidade, de direito, de fato, até porque a pessoa falecida perde a personalidade jurídica a partir do seu óbito. Então, é um procedimento que exige um caminho diferente. Não dá para citar o morto para o morto falar no processo. Então, é um procedimento diferente, é um procedimento especial. Outro exemplo, vamos falar de ação monitória. A ação monitória é quando eu tenho um documento que não é título executivo extrajudicial, ou eu tenho um título executivo extrajudicial que perdeu a eficácia de título, ou seja, ele está prescrito. E daí, como é que eu vou cobrar a medida representativa dentro desse título ou dentro desse documento? Posso entrar com processo de execução? Bom, se não é título executivo, se não é um documento hábil que contemple uma obrigação certa líquida exigível, não dá para você ingressar com processo de execução. Mas, por outro lado, entrar com puro processo de conhecimento, pelo procedimento comum, não dá. Então, o direito exige um caminho diferente. E toda vez que o direito material exige um caminho diverso desse que nós estudamos, que vai desde a petição inicial até a sentença transitada em julgado, nós estaremos falando de procedimentos especiais. Eles são especiais porque eles são diferentes, mas a gente não precisa ficar supondo quais são os procedimentos especiais. Então basta que nós analisemos ali o título 3 do livro 1, da parte especial do novo CPC, e lá nós temos quase que todos os procedimentos especiais. Por que eu digo quase que todos os procedimentos especiais? Porque no título 3 do livro 1 da parte especial, o próprio legislador escolheu alguns procedimentos especiais e ali enumerou esses procedimentos. Então lá nós temos a ação de consignação em pagamento, a ação de exigir contas, embargos de terceiro, as ações possessórias, ação monitória e assim por diante. Mas os procedimentos especiais, eles não se esgotam no título 3 do livro 1 da parte especial. Eu tenho os procedimentos especiais aí no título 3 do livro 1 da parte especial, mas também tenho procedimentos especiais na legislação esparsa, na legislação extravagante, que é aquela legislação fora do Código de Processo Civil. Então, por exemplo, é procedimento especial lei de locações, é procedimento especial lei do mandado de segurança, é procedimento especial a lei 9.099 de 95, que são os juizados especiais. Então, toda legislação extravagante, ela é um procedimento especial.
Lei de Alimentos, Lei Maria da Penha, todos procedimentos especiais. Mas olha o cuidado que a gente tem que ter no momento de identificar se o meu processo vai tramitar pelo procedimento comum ou pelo procedimento especial. Acompanhe comigo. Então, nós temos os procedimentos especiais, são aqueles previstos no título 3, livro 1, da parte especial. Então, todos esses que eu enumerei de forma exemplificativa para vocês. E nós temos como procedimentos especiais também aqui os procedimentos previstos em outras leis. Lei de Alimentos, Lei de Locações, Lei do Mandado de Segurança. E como que a gente faz para identificar se é procedimento especial ou é procedimento comum? Nós vamos primeiro analisar se a sua demanda, a demanda que você pretende propor, está lá no título 3 do livro 1. Se ela estiver lá no título 3 do livro 1 da parte especial, ela é um procedimento especial. Se ela não estiver lá no título 3 do livro 1 da parte especial, a gente vai na legislação extravagante. Vamos verificar se a demanda é tutelada por uma lei extravagante, por uma lei esparsa, por uma lei complementar. Se a sua demanda estiver lá, também será um procedimento especial. Então, esse é o caminho. A gente analisa ali o título 3 do livro 1, tá lá, procedimento especial. Não tá lá, vai para a legislação extravagante. Tá na lei extravagante? Tá, é procedimento especial. De forma que tudo aquilo que não estiver no título 3 e tudo aquilo que não estiver na legislação extravagante, por um critério de exclusão, será regido pelo procedimento comum. Então, no procedimento comum, a gente não tem um título, um capítulo, uma seção do código que fala tramitam pelo procedimento comum, tais e tais demandas. Não existe isso. O que existe é para o procedimento especial. Então, a gente vai analisar o título 3, vai analisar a legislação extravagante. Se tiver num desses dois grupos, é procedimento especial. Se não tiver em nenhum desses dois grupos, por um critério de exclusão, será procedimento comum, que é aquele que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Então, convido você agora comigo a analisar os procedimentos especiais dentro do Código de Processo Civil, os procedimentos especiais do título 3 do livro 1 da parte especial. Vamos lá. O primeiro procedimento que nós temos, o primeiro procedimento especial, é a ação de consignação em pagamento. Acompanhe comigo ali o artigo 539 do CPC. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou coisa devida. A ação de consignação em pagamento, para que ela se faz necessária aqui nos procedimentos especiais? Para que ela serve? A consignação em pagamento, ela funciona da seguinte maneira. Toda vez que o devedor quiser cumprir a obrigação, então ele tem uma obrigação de pagar, ele tem uma obrigação de entrega de coisa, então ele quer efetuar o pagamento, ele quer entregar a coisa certa para o seu credor, mas ele se encontra impossibilitado de fazer esse pagamento, de fazer essa entrega, ou seja, de cumprir a obrigação. Por quê? Ou porque o credor se recusa a receber a coisa, a receber o pagamento. O típico caso de uma obrigação de pagar, você procura o seu credor e fala, olha, eu tenho aqui o valor da obrigação, quero pagar. E o credor fala assim para você, não, eu não vou receber. Você me deve muito mais do que isso, eu não vou receber isso que você está me ofertando. Então, quando há recusa do credor em receber o cumprimento da obrigação, quando há confusão entre quem é o credor, quem eu devo pagar, eu não sei quem eu devo pagar. Numa típica situação, muitas vezes, de você ser devedor de uma pessoa jurídica que entra num processo de fusão, de incorporação ou até de cisão, você não sabe quem você deve pagar, não tem identificação de quem é o credor. Então, a recusa do recebimento da obrigação pelo credor, não se sabe quem é o credor, são hipóteses aonde você, devedor, está de boa fé,
quer se desobrigar daquele pagamento, se desobrigar daquela entrega de coisa, mas o credor ou não aparece, ou você não sabe quem é o credor, você não tem o endereço do credor, você não consegue localizar o seu credor, ou o seu credor se recusa a receber o cumprimento da obrigação. Então, em todos esses casos que estão previstos lá no Código Civil, no artigo 334 e 335, em todos esses casos, nós temos a ação de consignação em pagamento. Então, o devedor, aquele que deve, entra em juízo com a ação de consignação em pagamento para depositar ou o valor da obrigação ou a coisa, objeto da obrigação, para ficar livre dessa pendência. Então, ele deposita o dinheiro, deposita a coisa em juízo, por meio da ação de consignação em pagamento, para se desobrigar dessa responsabilidade. Então, ele quer pagar, ele, devedor, quer pagar, mas o credor se recusa, ou não aparece, ou eu não sei quem é o meu credor, mas eu quero pagar, eu estou de boa fé, quero cumprir a minha obrigação. Como o credor se recusa, como eu não sei quem é que eu devo pagar, ou como ele simplesmente desapareceu, eu pago em juízo, eu deposito a coisa em juízo. Por isso, a ação de consignação em pagamento. Então, você vai abrir a ação de consignação em pagamento e terá um prazo de 5 dias para depositar a coisa ou efetuar o pagamento. E uma vez efetuado o pagamento, depositada a coisa, o credor será comunicado dessa ação para que possa fazer o recebimento ou verificar eventuais valores, eventuais acréscimos dentro dessa consignação. Mas a consignação em pagamento, ela tem lugar sempre com essa finalidade. O devedor quer pagar, mas o credor se recusa em receber, não aparece, enfim, por alguma impossibilidade de pagamento, mas o devedor de boa-fé quer se desobrigar, ele promove a ação de consignação em pagamento. Essa ação de consignação em pagamento, prevista aqui no artigo 539, também tem previsão numa outra lei que tramita pelo procedimento especial, que é a Lei de Locações. Lá na Lei de Locações, nós temos a consignação em pagamento dos aluguéis. Quando o inquilino quer pagar, quer efetuar o pagamento dos aluguéis, mas também da mesma forma, o proprietário se recusa a receber, ou desaparece, ou não sei quem eu devo pagar, eventualmente faleceu, enfim, eu de boa fé quero pagar os meus aluguéis, faço o depósito em juízo, faço a consignação dos aluguéis em juízo. Então é isso, a consignação em pagamento. Vamos para a próxima ação sobre procedimento especial, ação de exigir contas. Essa ação de exigir contas, ela era tratada no Código de Processo Civil anterior, no CPC de 73, como ação de prestação de contas. Por quê? Porque ela acabava abrangendo tanto a obrigação de exigir, como a obrigação de dar contas, a obrigação de prestar contas. Então, a prestação de contas abrangia essas duas ações, a ação de exigir contas e a ação de dar. A ação de exigir contas, que é essa que permanece no CPC novo, é quando o credor exige a prestação de contas do seu devedor. Enquanto que a ação de dar contas é quando o devedor, de livre e espontânea vontade, apresenta as contas para o seu credor. Essa ação de dar contas, por que ela não é mais considerada um procedimento especial? Porque ela se transformou num procedimento comum. Então não é que o devedor não pode mais, com o Código de Processo Civil novo, prestar contas da sua administração. Ele pode, mas não o fará por meio de um procedimento especial, e sim por meio de um procedimento comum. Então, a ação que permanece enquanto procedimento especial é a ação de exigir contas. Acompanhe comigo ali no artigo 550 do CPC. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Então, como é que funciona essa ação de exigir contas? A ação de exigir contas, ela funciona da seguinte forma. Toda vez que o credor
aquele que tem o direito de receber as contas, receber a prestação de contas. Então, numa situação onde você deixa o seu patrimônio para ser gerenciado por um terceiro, vai viajar, deixa suas contas para um terceiro, nos casos de uma sociedade simples, uma sociedade empresária, toda vez que houver essa administração de bens alheios, bens que podem ser tanto objetos como também o próprio dinheiro, administração de bens alheios, vamos ter a ação de exigir contas. Então, o credor, uma vez encerrado o período dessa administração, ele ingressa com a ação de exigir contas, citando o devedor para que o devedor preste essas contas, apresente contas da administração de seus bens. Então, o devedor, em juízo, ele vai primeiro identificar se há ou não há necessidade na apresentação dessas contas e, havendo a necessidade da prestação, ele vai ter que apresentar essas contas, eventualmente será levado para uma perícia, até que o juiz decida se está liquidado, as contas foram prestadas e está tudo certinho, ou não está liquidado, as contas foram prestadas, mas ainda subsiste um saldo para que o devedor faça o reembolso ao credor, para que o devedor pague esse credor. Então, a ação de exigir contas é aquele que tem os seus bens administrados por terceiros, que, cessada a administração alheia, no caso de tutela, no caso de curatela, no caso de mandatário, administrador, no caso de inventariante, enfim, todas essas figuras que admitem a administração de bens de terceiros, aquele titular dos bens exige contas da administração do seu devedor. E o devedor apresenta essas contas em juízo e, uma vez liquidadas, tudo ok. Se não forem liquidadas, o processo de ação de prestação de contas, de ação de exigir contas, vai ser convertido em perdas e danos, numa obrigação de pagamento de quantia. Então, essa é a nossa ação de exigir contas. Agora vamos para o terceiro tipo de procedimento especial, as ações possessórias. Ações possessórias têm causa de pedir fundamentadas na posse. As ações possessórias se diferenciam das ações petitórias, que têm causa de pedir na propriedade. Então, das ações petitórias, a gente poderia falar na anunciação de obra nova, que hoje é pelo procedimento comum. Nós poderíamos falar também em embargos de terceiro, ação de dano infecto, enquanto que as ações possessórias têm causa de pedir na posse. Aquele que é possuidor da coisa é que pode demandar uma ação possessória. Então, acompanhe lá o artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse, olha aqui a palavrinha posse, em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. E continua lá no artigo 567. O possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse, mais uma vez a palavrinha posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Esses dois dispositivos, tanto o artigo 560 quanto 567, eles trabalham sobre as três ações possessórias que nós temos aqui no Código de Processo Civil. Então, nós temos a ação de interdito proibitório, que é essa aqui do artigo 567, a ação de interdito proibitório, cuja causa de pedir relacionada à posse guarda contato com a ameaça. A ameaça. Perceba aqui no artigo 567. O possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse. Há um justo receio que eu serei molestada na minha posse. Eu não fui molestada na minha posse. Ninguém me tirou a posse. Mas há um justo receio que isso irá acontecer. Então, há uma grande ameaça de perda da posse ou perda parcial da posse. Então, esse justo receio é essa ameaça. Toda vez que você tiver uma ameaça, nós estaremos falando de interdito proibitório. Você vai demonstrar para o juiz a sua posse, o seu tempo de posse, a partir de que momento aconteceu essa ameaça
justificar a ameaça para que o juiz resguarde o seu direito à posse. Além dessa ação possessória, além da ação de interdito proibitório, nós temos outras duas, que são manutenção de posse e reintegração de posse, que estão previstas ali no artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação. Quando o artigo 560 fala dentro do mantido, ele está falando da ação de manutenção de posse. E a manutenção de posse, a ação de manutenção de posse, tem causa de pedir na posse relacionada ao quê? A turbação. Manutenção, turbação. A manutenção de posse tem causa de pedir na posse relacionada à turbação, que é uma perda parcial da posse. Quando você, dentro do seu direito possessório, passa a ser parcialmente agredido na sua posse. Então não há mais uma mera ameaça, igual aqui na ação de interdito proibitório. Na ação de manutenção de posse, você tem a caracterização da turbação, que é justamente uma perda parcial dos seus direitos possessórios. Enquanto que a terceira e última ação, a ação de reintegração de posse, também aqui no 560, o possuidor tem direito a ser reintegrado, ou seja, estamos falando da reintegração de posse no caso de esbulho. Então, manutenção de posse, eu tenho turbação, manutenção, turbação, perda parcial da posse. Na ação de reintegração, eu tenho esbulho. O esbulho é a perda total da posse. Eu fui retirada de todos os meus direitos possessórios. Então, nós temos essas três ações. O interdito proibitório pautado na ameaça. Nós temos a manutenção de posse pautada na turbação. E nós temos a reintegração pautada no esbulho, que é a perda total do direito possessório. Essas três ações você vai demonstrar para o juiz o seu tempo de posse, a caracterização da posse, se é uma posse direta, se é uma posse indireta, e vai demonstrar ou a ameaça, ou a turbação, ou o esbulho. E por que você precisa demonstrar isso? Porque para ser caracterizado interdito proibitório, manutenção de posse ou reintegração de posse pelo procedimento especial, a data da ameaça, a data da turbação, a data do esbulho, até o momento em que você ingressa com a petição inicial de manutenção de posse, de reintegração de posse de interdito proibitório, entre a data da turbação e do esbulho até a data da ação, deve ter pelo menos, na verdade, deve ter no máximo 1 ano e 1 dia. Quando a lei fala em posse com até 1 ano e 1 dia, ela está falando em posse nova. E essa posse nova, aquela que vai até 1 ano e 1 dia, é regida pelo procedimento especial. Agora, se entre a data da turbação e do esbulho até a data do ajuizamento da ação passar mais de 1 ano e 1 dia, quando você excede esse prazo de 1 ano e 1 dia, nós estamos falando de uma posse velha. E posse velha não é mais procedimento especial, é procedimento comum. Então, cuidado com as ações possessórias. Interdito proibitório, ameaça, manutenção da posse, turbação, reintegração de posse, esbulho. Em relação a essas três, para o Código de Processo Civil, admite-se o princípio da fungibilidade, porque às vezes é muito difícil de você identificar se a ameaça se transformou numa turbação, se a turbação se transformou num esbulho. Então, é admitido na prática a fungibilidade. Você ingressa com manutenção de posse, por exemplo, e o juiz identifica que nesse seu caso não houve uma perda parcial da posse, houve uma perda total, houve esbulho. Então, ele, juiz, converte a tua manutenção de posse em reintegração de posse. São demandas que são fungíveis. Mas cuidado com essas demandas
fungíveis. A fungibilidade é apenas na prática. Se eventualmente no teu concurso, na tua prova, cair uma peça sobre essas ações possessórias, no concurso, na prova, não existe essa fungibilidade. Então, cuidado com isso. Se você tem uma prova onde o probleminha diz que houve uma ameaça à posse, você tem que promover o interdito proibitório. Não basta alegar o princípio da fungibilidade, ok? Então, vamos lá para a nossa última ação de procedimento especial dessa aula, que é a ação de divisão e demarcação de terras. A ação de divisão e demarcação de terras é importante a gente já assinalar que ela se trata de terras particulares. É a divisão e demarcação de terras particulares. E elas estão lá no artigo 569. Então, acompanhe lá no 569. Cabe, inciso 1º, ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Então, a ação de demarcação é para quê? Primeira coisa, ao proprietário. Então, ela é uma ação petitória e não possessória. É uma ação petitória cabendo ao proprietário pedir a demarcação do terreno em relação aos seus confinantes. Então você vai pegar um terreno e vai relacionar todos os seus confinantes ao redor e citá-los nessa ação de demarcação a fim de fixar novos limites ou para aviventar os limites já apagados. Então, nós temos a ação de demarcação para as seguintes situações. Aquelas escrituras públicas que não existem ou que são escrituras públicas que não contemplam, não tem uma versão atualizada do imóvel, o imóvel não tem a fixação dos seus limites, é preciso uma ação de demarcação para que sejam demarcadas essas terras, para saber quanto que eu tenho até o limite da rua, quanto que eu tenho até o limite do meu outro confinante. Então, justamente para delimitar qual é a porcentagem de terreno de cada um. O que acontece muitas vezes na divisão de lotes, né? Depois que os lotes são divididos, é necessário fazer essa demarcação. Ou ainda, a demarcação ela também é possível quando o terreno sofre alguma alteração, então por fatos naturais, avulsão, aluvião, né? Todas as alterações, e dentro dessas alterações são traçados novos limites que precisam ser demarcados. Então, para isso, a ação de demarcação de terras. E nós temos ali no inciso 2º, também cabe ao condômino a ação de divisão para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. Então, enquanto no inciso 1º nós temos caracterizada a ação de demarcação de terras para fixar os limites de uma propriedade, ou porque eles se transformaram, né, aumentaram ou diminuíram, ou porque esses limites já foram apagados e não tem escritura pública em relação a eles. E no inciso 2º, nós temos a ação de divisão de terras. Quando você tem um terreno, uma propriedade em condomínio e quer cessar esse condomínio, quer dividir, quer fazer um loteamento ou quer fazer uma divisão dessas terras, você entra com a ação de divisão. Se o teu objetivo for apenas dividir a propriedade, será apenas uma ação de divisão de terras. Se o teu objetivo for apenas demarcar a propriedade, será apenas uma ação de demarcação de terras. Mas se o seu objetivo for dividir e demarcar, uma ação única, ação de divisão e demarcação de terras. Esses então foram os procedimentos especiais analisados na aula de hoje. Eu espero você então na nossa próxima aula para nós continuarmos a trabalhar os procedimentos especiais previstos no título 3 do livro 1 da parte especial do novo CPC.